Com quantos anos você conheceu a Sara Nossa Terra Serraria? Com quantos? Eu conheci em 2013, eu tinha 14 para 15 anos. Tinha 15 anos já. 15 anos. E qual foi a tua primeira experiência no Arena? Cara, pra ser bem sincera, eu não lembro da minha primeira experiência no Arena. Eu lembro da minha primeira célula. Foi o meu primeiro contato com a igreja. E a célula foi na rua, né? A igreja estava lotada, a célula aconteceu dentro da igreja, não foi possível. Foi na escada aqui do outro lado da igreja. Tinha um monte de carro passando, um monte de gente lá. E foi engraçado, porque a minha líder começou a falar do mundo espiritual, né? E aí começou, né? Eu sempre fui uma pessoa muito incrédula. Ao mesmo tempo, eu queria acreditar que existia algo maior que era Deus, né? Mas eu era da frase, não preciso ir na igreja para conhecer Jesus. Só que alguma coisa me chamou a atenção naquela célula. Não foi uma célula impactante, eu comecei a chorar, não foi nada disso. Foi uma célula onde ela falou que eu precisava estar em Deus porque o mundo espiritual queria a minha vida. Ponto, acabou. E ela contou de algumas experiências loucas que ela fez, que eu fiquei, meu Deus, que horror, que de cara, será que isso é real? Só que o mais importante da célula pra mim foi eu me sentir parte de algo. Então, eu só queria fazer parte daquilo. Não foi só a palavra, nem se talvez a palavra, mas o fato de que existia um grupo de pessoas que se encontravam toda semana e que se importavam um com o outro. E eu quis fazer parte disso. Então, essa foi a minha primeira lembrança da Sara Nossa Terra, minha primeira célula, no sábado. E como é que o convite surgiu? Foi aonde? Em que lugar? Foi na escola. Era muito engraçado. Eu tinha uma amiga, a Natália, né? Vocês conhecem. E começou nos irmãos dela, né? E todo dia o John passava lá na frente e orava com Deus por eles, né? Um dia eu vou falar de Jesus pra esses caras. Um dia eu vou falar de Jesus pra esses caras. E aí, um dia que o John passou, um deles pediu. Eu acho que foi... É mais ou menos assim a história. O John pode falar melhor, mas que ele precisava de Jesus. Então, eles começaram a ir na célula do John, consequentemente, a Natália começou a ir também, porque ela era grudada com os irmãos. E ela todo dia na escola falando, nossa, eu fui numa célula hoje, e teve bolo, e foi muito legal. Ah, nossa, eu fui na célula hoje de novo, na outra semana, né? E eu nunca esqueço dessa palavra dela. A minha líder, a Rafa, falou uma palavra muito engraçada, hilariante. Isso foi hilário, e ela começou a rir. Assim, ela nunca falou uma palavra ou algo, ela só me demonstrava que na igreja eu podia fazer parte de algo maior, algo importante. E isso me despertou a curiosidade de querer. Ela não fez um convite, vamos, ela contava todos os dias como ela estava conhecendo Jesus e como ela estava sendo encaixada, né? Ela era muito fechada e de repente ela estava sorrindo, ela estava se sentindo parte de algo. Eu lembro que eu vi uma vez no Facebook eles falando, Jesus te ama, fica tranquila que Jesus ele vai te ajudar. E eu comecei a rir. Ai, que engraçado, que patético, Jesus vai te ajudar. E foi muito engraçado, assim. Eu era assim, e ela pegou e falou pra mim, isso não é engraçado, isso é importante, isso é legal, isso vai acontecer. E eu falei, meu Deus, eu quero fazer parte disso, eu quero me sentir importante desse jeito, eu quero me sentir incluída. Foi esse sentimento que eu tive com a Sara Nossa Terra, por isso eu comecei a ver. Como é que foi? Efeito sonoro. E a gente veio pra célula, né? Isso, aí eu vim através da célula. E aí, de verdade, eu não lembro do Arena. Eu acho que talvez até tenha ido pra célula, depois pra casa, por algum motivo. Eu não lembro do Arena, eu lembro que eu vim no culto de domingo, no outro dia. E dali eu nunca mais parei de ir. E aí era muito engraçado, porque era época de Halloween, era outubro de 2013. E aí teve Halloween na escola, né? E aí os evangélicos, né? Não, os evangélicos, que engraçado falar isso. Os crentes, eles não comemoram Halloween, né? Então lá na escola é muito comum os pais ir buscarem os seus filhos, né? E aí, minha mãe era católica, então eu ia ficar ali de qualquer jeito. Só que eu sabia que a Sara não comemorava. Eu não entendia, mas eu sabia que a Sara não comemorava o Halloween. Então, eu era da Sara. Então, eu não precisava comemorar o Halloween também, né? Era dessa forma que eu tava me sentindo incluída. E aí, eu lembro que, nossa, pra mim era um orgulho, era muito engraçado. Eu via outras pessoas cristãs não comemorando o Halloween e eu sentava do lado delas.
eu também não posso, eu sou crente. E era muito engraçado, assim, porque eu me sentia incluída e aquilo era importante. Então eu comecei a ir em outubro, novembro, fiquei esses 2 meses, até chegar dezembro e eu ir pro meu primeiro revisão. E por que ter incluído é importante? Porque você contou essa história toda de inclusão, porque deve ter alguma parada aí. É porque eu acho que todo mundo quer fazer parte de algo. Não, mas tu? Eu? É porque eu também tinha esse desejo. A palavra de Deus fala no início que não era bom que o homem vivesse só. E o próprio Deus, ele sempre fala, façamos, ele sempre se pronuncia no plural quando ele fala do jardim do início. Então nem mesmo ele vivia sozinho. E eu também não queria viver. Então eu sempre fui uma pessoa que viveu muito tempo por aparência. Eu era o que as pessoas precisavam que eu fosse. Se eu precisava ser a menina que conversa inteligente, então eu ia ser a menina da conversa inteligente. Se eu precisava ser a funkeira, então eu ia me tornar uma funkeira. Se eu precisasse ir pro rock, porque eu queria me envolver com o pessoal do rock, então eu seria uma roqueira. Pintaria meu olho, faria uma franja super emo. E eu era assim, a vida inteira eu sempre fui aquilo que eu precisava ser para as pessoas me aceitarem. Porque eu sentia medo de ser rejeitada. Tem até uma coisa engraçada no meio de tudo isso, que aconteceu comigo esses dias. E eu tava falando com Deus, né? De que eu queria amar no lugar certo. Eu não queria transbordar amor para pessoas que já se sentiam amadas. Eu queria amar o lugar que tinha ausência desse amor. Eu queria que Deus me ensinasse. E foi faz 1 mês, eu acho. Foi no 144, na vigília. Foi engraçado, porque eu desci do altar com essa oração. E aí veio uma pessoa e falou, o lugar é a tua família. Tu precisa ir lá. E tá tudo bem, porque Deus vai cuidar das meninas. Ele sabe que tu tem medo de elas não se cuidarem sozinhas, mas ele tá te garantindo que ele vai cuidar e você tá liberada pra ir. E aí eu fiquei assim, meu Deus, porque eu sempre tive medo da minha família, né? Por isso que quando lá em 2013 eu conheci a Sara, eu conheci uma família que me oferecia afeto, que não exigia nada de mim, que me aceitava do jeito que eu era e tava tudo bem. Mas que ela não me deixaria parada, mas que ela respeitaria o meu ritmo. Que eu nunca senti em casa, né? E aí eu lembro que quando eu recebi essa oração há 1 mês atrás, eu chamei a Gabi, e agora? O que eu faço? Eu não sei o que fazer, porque eu tenho medo de amar minha família, né? Eu amo ela, mas eu tenho medo de expressar mais esse amor. E eu falei, e as meninas? Quem que vai cuidar das meninas? E eu lembro que no dia seguinte eu fui atender, e a minha mãe apareceu triste na igreja. Ela apareceu triste como se quisesse um conselho, uma ajuda. Ela só apareceu, falou comigo, falou, eu vou ficar aqui te esperando atender uma pessoa. Eu, como assim? Não dá pra fazer isso, mas tá tudo bem? Ela, eu vou sair. E ela saiu. E aí eu senti muito Deus falando comigo no sentido de, é por isso que eu preciso de ti, né? E eu lembro que naquele mesmo dia uma discípula me ligou, porque ela tinha vencido um trauma. E a frase que eu lembro claramente, ela falou, eu queria que tu estivesse aqui pra eu vencer contigo, mas a tua codiscípula foi a Carol me ajudou. E no mesmo instante, é como se Deus falasse pra mim, né? Eu tô cuidando, tu não precisa se preocupar. Então, eu recebi esse desafio de cuidar da minha família, o lugar onde eu me sentia rejeitada. Ai, eu falei que não ia chorar. Enfim. Ai, que dó. Ai, eu não acredito nisso. Mas, enfim, vou tentar falar sem me emocionar. Mas eu tava indo pra casa do Dowling com a minha mãe. Ela ficou próxima de mim. Eu achei um lugar onde eu podia amar a minha mãe e deixar ela entrar cada vez mais na minha vida, que era o casamento, né? Eu dizendo, mãe, eu tô pronta, eu posso ir, mas eu quero ir bem com você. E aí eu deixei ela participar e, enfim, tem sido muito especial. E aí eu falei de mim, eu falei, a vida inteira tu exigiu muito de mim. E aí ela parou, ela, não quero falar isso porque eu vou chorar. Eu, como assim? Aí ela falou, sabe por que eu sempre exijo muito de ti? Porque eu sei que tu se sente rejeitado. Eu via isso e eu também sentia. E eu precisava te ensinar a ser forte. Então eu sempre exigi muito de ti. Ai, porque eu precisava que tu fosse forte pra vida, forte pro mundo. E foi Deus que me deu essa oportunidade de entender uma coisa que em 24 anos eu nunca... 23, eu tenho 23. Em 23 anos eu nunca entendi, sabe? E eu sempre me sentia rejeitada,
E ao mesmo tempo eu me sentia muito exigida. E o motivo pelo qual minha mãe fazia isso é porque ela queria que eu fosse forte. Porque ela sabia que no mundo eu teria aflições. Então eu precisava me preparar. E eu lembro que eu tava dirigindo na hora, e aí eu só olhei pra ela e falei, obrigada, né? Obrigada por me tornar quem eu sou. Porque literalmente, por mais que ela tenha exigido muito de mim, eu sempre fui muito forte, eu sempre tentei ser muito forte. Eu sou frágil, eu quebro, mas eu sempre deixei Deus me reconstruir, Deus colar cada caquinho. Então, foi o que mais me chamou a atenção na igreja, o que mais fala no meu coração, é eu me sentir encaixada, eu me sentir incluída. E eu creio muito que, por mais que eu tenha passado por essa situação, Deus, ele quer restituir, né? Tanto a minha casa, a minha família. Então, a igreja me mostrou que isso era possível. E hoje Deus também me preparou todos esses anos, né? Eu fui numa revisão, fui num outro. E pra me dizer que é a hora de eu voltar pra lá e reconstruir também, assim como eu fui reconstruir. O revisão, ele foi o começo, foi o fim ou foi o meio pra ti? Eu gosto de dizer que eu estou em obras. Eu sou uma casa em construção e essa obra ela é bem demorada. Então, o revisão foi o início dessa obra. Só que eu não terminei, Deus não terminou. Porque o que é o revisão? É uma revisão de vidas. Eu não revi tudo aquilo ainda que eu preciso tratar. Tem muitas coisas que eu preciso tratar, que eu preciso cuidar. E o revisão, ele me mostrou que cada detalhe que muitos anos eu ignorei, eles são importantes. E que Deus vai me dar oportunidades de cuidar de cada momento. De Ele rever e eu rever cada detalhe de mim que precisa ser cuidado, protegido. Porque quando eu estiver perfeita, a Bíblia fala que eu vou estar com Ele. Então esse revisão, para mim, ele não é só o começo, nem o meio, nem o fim. Ele é a continuidade daquilo que Deus começou em mim. Então a perseverança fala muito sobre isso, que é eu persistir na esperança de algo que eu acredito. E o revisão, ele me fez acreditar. Então todos os dias eu estou revendo a minha vida, minhas falhas, os meus acertos. E é isso.